Queridos, nós estamos aí numa série de mensagens que o Senhor tem dado uma sacudida assim mesmo, né? Acho que essa é a ideia. Tem mexido com os corações e, na verdade, mensagem que não nos tira do conforto é confortável demais para o nosso crescimento. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, trazendo sempre santificação, limpando, restaurando, nos dando poder, graça, para que possamos viver de verdade, né, segundo a vontade de Deus. Então, toda vez que nós recebemos uma mensagem, ela precisa gerar em nós, cumprir em nós um propósito, que é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Assim como o Senhor usa pessoas também para gerar em nós a transformação que a gente tanto precisa. Quantas vezes o Senhor vai usar pessoas do nosso convívio, né? A esposa, como também a minha esposa, é tão usada por Deus para abençoar a minha vida. Também, maridos, nós somos responsáveis diante de Deus para também abençoar a esposa, abençoar a família. É um relacionamento de reciprocidade. Por isso, assim, em casa nós somos edificados através da vida um do outro, como também na igreja. Agora vejam, se nós não queremos crescer, a gente vai sempre culpar alguém, a gente vai sempre colocar o peso nas costas de alguém, pela vida que temos. Você lembra que isso começou lá no Gênesis, né? Quando Adão culpou Eva e também até o próprio Deus. Foi a mulher que tu me destes. Adão não trouxe para si a responsabilidade, ele não admitiu o erro dele. Ele deveria ter cuidado da esposa, ele deveria estar ao lado dela. Ele a deixou só e aí ela caiu e pecou. Mas é mais fácil julgar alguém. E aliás, esse foi o primeiro tema dessa série de mensagens. Que a gente vença o ímpeto do julgamento. Que a gente aprenda a desenvolver uma cultura de trazer para nós a responsabilidade de admitir que falhamos. E isso não é para a nossa derrota, isso não é para o nosso fracasso, isso não é, sabe, uma declaração de falência, de que está tudo perdido. Pelo contrário, pode ser exatamente o recomeço. Mas às vezes a dureza do coração faz com que a gente culpe alguém, tentando se manter numa posição que acha confortável, mas ela não é boa, ela não é verdadeira. Aliás, é o tema da segunda mensagem de hoje, né? Vença a tentação da mentira. A mentira, queridos, ela gera e ela tenta promover na mente, no coração, a ideia de que está tudo bem. Eu já encontrei uma desculpa, eu já dei uma desculpa, já me livrei daquela situação contando uma mentira. Mas, na verdade, a pessoa não se livra, não resolve a situação, ela piora a situação. A mentira, na verdade, queridos, assim, é um dos pecados mais antigos da humanidade. Por isso nós precisamos transformá-lo, sabe? Transformar esse voto em um hábito, para que a nossa vida seja de fato, ela, sabe, redirecionada a um novo estilo. Desde o Éden que isso tem acontecido. Quando alguém faz da mentira o seu estilo de vida, ela está destruindo não só a sua própria vida, mas também os relacionamentos à sua volta. Porque ela não é essa pessoa que parece ser. E um dia essas coisas vêm à tona. Por isso relacionamentos são, sabe, quebrados, rompidos. Seja o casamento, seja amizade, seja negócio, sociedade, o que for. A verdade, queridos, ela se sustenta porque ela está centrada naquilo que é real. Enquanto que a mentira, ela traz uma fantasia, gerando descrédito, gerando, sabe, endurecimento do coração, uma cauterização da mente, uma perda da essência daquilo que o Senhor criou. A boa notícia é que Cristo veio para libertar o homem de toda mentira, de todo engano, destruindo as obras do maligno. Mas para isso você, cada um individualmente, precisa dizer: eu quero viver essa nova vida. Eu quero aprender a crescer, a corrigir erros, a sair de tudo aquilo que é enganoso, que é falso, sabe? Que está apenas uma aparência, para viver uma realidade em Cristo. Ela pode lhe custar mais caro, é verdade.
E a mentira, ela vem trazendo uma promessa, né, de facilidade, de comodismo, mas na verdade não é. Queridos, aqui em João capítulo 8, Jesus direciona uma palavra muito dura aos religiosos da época. João 8, 44, ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 4, verso 25, diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros é o que somos. Curve sua fronte mais um instante, por favor. Ore ao Senhor. Eu não sei até que ponto ou de que forma esse assunto, esse tema diz respeito a você. Como ele chega à sua mente. O que é que ele provoca em você? É possível que alguém esteja lembrando agora de outra pessoa que mentiu, que enganou, e você foi vítima da mentira de alguém. E talvez agora você esteja lembrando disso. É possível que você olhe para o mundo também e diga assim: quanta mentira há no mundo. Quantas coisas que são falsas, mentirosas e enganosas, e de alguma forma você também foi vítima disso. Mas isso não vai mudar a sua vida. Fazer essa leitura, colocar a sua mente nos outros, não vai mudar em nada você. Não vai lhe tornar melhor que o outro, até porque nós também somos pessoas. Fazemos parte de um mundo. Nós também somos alguém numa casa, numa família. Por isso nós precisamos trazer, e eu quero encorajar você a orar por você mesmo agora. A deixar que o Senhor fale o seu coração e Ele gere em você uma transformação. E que você reconheça o mal que tão de perto lhe cerca, lhe rodeia, o perigo que você corre, as ameaças que lhe cercam, que lhe atingem, e que talvez por causa disso mesmo você, sabe, pressionado, assustado, pratique a mentira. Escolha a mentira como sendo um escape, uma fuga, um modo mais rápido de resolver um problema. Mas eu quero adverti-lo de que isso não é o melhor caminho. O Senhor colocou diante de nós o caminho de vida ou de morte, mas Ele disse: escolha, escolha. Se você quer escolher a vida, escolha a verdade. Escolha a verdade. A verdade é o caminho que Jesus preparou para nós. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha Cristo, escolha a verdade, escolha a integridade. E você vai ser amado por Deus por isso, honrado pelo Senhor por isso. Talvez alguém rejeite, critique. Talvez alguém tenha medo da verdade que você defende, fala e vive. Mas não queira agradar tanto as pessoas, a ponto de desagradar a Deus. O meu compromisso, o nosso compromisso é em primeira instância com o Senhor. Ore mesmo. Senhor, nós nos prostramos na Tua presença. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Curvamos-nos não só fisicamente, mas sobretudo abrimos o nosso coração para que o Senhor, Deus, remova tudo dentro de nós que não Te honra, que não Te agrada, que não edifica, Pai. Sejam hábitos, sejam, ó Deus, pecados recorrentes, seja o medo que nos fragiliza e nos acovarda muitas vezes. Coloca em nós, ó Deus, um coração disposto e ajuda-nos, ó Deus, a nos manter firmes nesse propósito, honrar o Teu nome,
vivendo a tua palavra todo dia. E oro para que todos sejam abençoados, transformados pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois de refletirmos sobre vencer o ímpeto do julgamento, agora de fato é a hora e a vez de refletirmos sobre vença o ímpeto ou a tentação da mentira. Sabe, deixe a religiosidade de lado. Deixe a aparência como sendo o foco principal, como sendo um alvo que muitas vezes nós estabelecemos para que todos vejam que estamos bem. Essa palavra de Paulo aos Efésios, na sua carta, no 4:25, ele declara fica muito claro para nós que, de fato, o homem natural, ele mente, ele vem de uma cultura, de uma mentalidade, de um hábito que é corriqueiro, que é uma grande verdade. Abandonem a mentira, diz o apóstolo. Fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ninguém quer ser vítima da mentira, mas muitos se arriscam ou ainda continuam mentindo. Então, de alguma forma, você também vai ser vítima disso. O ser humano, ele mente, mediante a conversão, você precisa deixar a mentira, e é isso que o apóstolo está dizendo aqui para todos nós, mediante uma vida com Cristo, mediante um novo caminho que foi estabelecido para nós. É inadmissível uma pessoa ser cheia de Deus e também cheia de mentiras. E a mentira nada mais é do que uma manifestação que se opõe à essência da verdade. É uma manifestação contrária de tudo aquilo que, sabe, que é real, que é sincero. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16, o Senhor diz assim, não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Por isso que mentir é fazer uma declaração propositalmente falsa. Às vezes composta de meias verdades que envolvem também falsas impressões. Ou gerar uma falsa impressão na vida de alguém, denigrindo a imagem, diminuindo alguém. Ou também para promover uma autoimagem, cuidando da sua própria, através da mentira. Existem pessoas que mentem costumeiramente, contumazmente. São pessoas que já têm um hábito. E é difícil, quando você perde a credibilidade em alguém assim, voltar a acreditar. Você não sabe exatamente se isso é verdade, se faz sentido. Mas às vezes, você sabe, tem uma frase que fala, o falar com convicção transforma qualquer mentira em verdade. E há pessoas que falam tão convincentemente, com tanta certeza, com tanto ímpeto, que você diz é verdade. Eu senti que é verdade. Mas não há verdade nisso. Sabe, queridos? E muitos não percebem ou talvez não saibam que a mentira, seja ela pequena ou grande, ela vai sempre levar a um abismo maior. Um abismo chama o outro abismo, diz Salmo 42, verso 7. Quando mentimos, atiramos contra nós mesmos. E na prática não seguimos a Cristo. Até falamos que somos cristãos, somos seguidores de Cristo, mas não seguimos porque Ele está centrado na verdade. Colossenses capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo diz, não mentais uns aos outros, pois já que vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Queridos, Deus odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Talvez você pense, mas isso é muito forte, Deus odeia alguma coisa? Sim, Ele odeia. Ele odeia o pecado, Ele odeia a mentira, Ele odeia o divórcio. Há muitas coisas no mundo que Deus abomina, odeia. E aqui, em Provérbios 12, 22, é claro quando ele diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.
Por isso, queridos, nós fomos chamados do mundo, e ainda que estamos no mundo, mas não somos mais do mundo, não somos mais guiados pelo mundo. Esse é o grande diferencial. Nós precisamos ter coragem, é assim como Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Nós precisamos trazer para nós essa palavra, porque viver e obedecer a Deus nesse tempo, nessa geração, precisa de coragem. Coragem para ser verdadeiro, íntegro, falar a verdade. Fale a sua verdade em amor, mas fale a verdade. Ore 10 vezes antes de falar, mas fale a verdade. Deus odeia os lábios que falam a mentira, mas Ele tem prazer nos que falam a verdade. O prazer do Senhor, a alegria do Senhor, está naqueles que, de todo o coração, pronunciam a verdade, defendem a verdade, andam na justiça, fazem o que é correto. O contrário daqueles que mentem, enganam, trapaceiam, porque eles, como se eles se sentissem donos e senhores das suas próprias vidas, então eles não têm mais em que se agarrar, eles não confiam em Deus, eles confiam em si mesmos, por isso mentem. Usam as armas que estão à sua disposição para de alguma forma se proteger, se blindar, como se não tivesse uma outra forma, um outro socorro. Por isso o Senhor odeia isso, porque isso é uma expressão de rejeição e falta de confiança no próprio Deus. Quando você confia em Deus, você fala a verdade, e você confia que essa verdade honra aquele em quem você coloca toda a sua esperança e confiança. Pessoas manipuladoras, elas se apegam à mentira para continuar manipulando outras pessoas. E esse jogo de mentiras e manipulações vai gerando uma atmosfera, um sistema, é como uma cultura pessoal que se desenvolve na mente e no coração. E essa pessoa, ela não consegue se libertar disso, até que um dia, de fato, ela clame pelo nome do Senhor, para que ela possa se libertar das armadilhas, das setas, das artimanhas do inimigo e confiar no governo do Espírito Santo, que traz leveza, paz, alegria e libertação. Por isso a mentira, ela é escravizadora, a mentira, ela é enganadora, a mentira é um vício, um desvio de caráter, que muitas vezes é incontrolável, mas infelizmente muitos ainda estão presos a isso, inclusive muitos irmãos na fé, que mesmo conhecendo a verdade, mas escolhem a mentira como um estilo de vida. A mentira, queridos, ela atrai espíritos enganadores. É quando uma vida, ela é, ainda que aparentemente religiosa, ou vive no meio cristão, mas ainda assim abre brechas e portas para que espíritos contrários, demônios, entrem e destruam, gerando confusão, gerando miséria, traição, vingança, morte. São pessoas que até conseguem alcançar um objetivo, muitas vezes, por causa da mentira, e alicerçam na mentira suas vitórias. Porém, o diabo, ele vai cobrar a conta. A mentira tem o seu preço. E um dia as coisas acontecem, quando menos esperam uma situação, porque não estava centrado na verdade. A gente vê isso acontecendo em várias áreas da sociedade, seja no ambiente religioso, seja no ambiente político, empresarial, em todos os setores da sociedade. De repente se descobre algo, de repente há uma verdade revelada. Cadê aquela pessoa? Cadê aquele homem tão poderoso? Cadê aquela pessoa tão influente? O que aconteceu? Não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Mas, queridos, vejam, como fazer para vencer esse hábito terrível? Como fazer? O que fazer? Queridos, para que você vença o ímpeto da mentira, examine a sua própria vida. Examine-se a si mesmo. Olhe para você com toda sinceridade. Não olhe para você com autopiedade, autocompaixão, peninha de você, se achando vítima de tudo e de todos. E por isso mesmo você desenvolveu o hábito da mentira. Não, não faça isso. Ah, porque a minha criação, meu pai, minha mãe, um amigo, uma amiga, não sei quem, uma pessoa. Você pode culpar 1000 pessoas.
que fez com que você desenvolvesse esse hábito da mentira, da manipulação, do engano, mas isso não vai mudar nada em você. O que vai mudar é quando você examinar a si mesmo. Lamentações 3:40 diz: examinemos e coloquemo-nos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Queridos, isso aqui é um convite à restauração e começa pelo reconhecimento. Enquanto eu justifico os meus erros, eu não experimento mudança verdadeira. Enquanto eu defendo os meus erros como se fossem pecados de estimação, olho para mim mesmo, para os meus erros, meus defeitos, meus pecados e fico, olha, mas isso é por causa daquilo, eu só disse isso porque fulano fez aquilo. Enquanto eu ajo assim, nada muda para mim. Eu apenas admito que estou preso numa mentira, num pecado e ponto. Ah, mas ninguém é perfeito. Isso é uma frase, sabe, irmãos, assim, que traz meias verdades. É verdade, ninguém é perfeito. Mas eu não posso usar essa frase para justificar os meus defeitos. Eu sou assim mesmo e ponto. Você é até o dia que você quiser ser assim. Porque no dia que você quiser viver a verdade de Cristo e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida, você não estará mais preso ao medo, à ansiedade, nem muito menos desejo de aceitação dos outros. Deixará de ser refém, tendo que ser aceito, aplaudido, reconhecido pelos outros. Por isso, mente, trapaceia, sabe, manipula, tudo para ser o quê? Reconhecido. Ou manter um status quo, manter uma imagem, sabe, de uma aparência de alguém que é incrível. Não queira ser incrível para ninguém, se aos olhos de Deus você não está sendo. Não adianta, não vale a pena. Seja quem você é. Limitado, pecador, falível. Seja você. Quem é você? Não queira ser nada mais do que aquilo que você de fato é hoje. Mas se você reconhece quem você é hoje, amanhã, o Senhor pode fazer coisas incríveis em você. Olhe para os personagens bíblicos. Eles não eram extraordinários. Eles não tinham uma força sobrenatural assim, eu sou. Aliás, sobrenatural tinha, mas eles não tinham essa força naturalmente neles. Não tinha. Eram homens limitados. Olha para Pedro. Moisés, que a gente tanto admira e devemos, claro, mas quem era Moisés? Jeremias convida o povo a fazer uma profunda autoavaliação antes de voltar para Deus. Quem deseja vencer a mentira, que eles precisam admitir diante do Senhor: eu tenho esse problema e preciso mudar. Lembro mais uma vez do ministério Celebrando a Restauração. E ele não está vindo à minha mente aqui à toa. Eu creio demais no propósito que o Senhor tem de trazer esse ministério de volta. É um ministério, um lugar onde todos podem chegar e dizer: eu luto contra isso e aquilo. Imagine se nós fizéssemos aqui, talvez até ficássemos escandalizados uns com os outros. Aqui a gente não diz o pecado que tem. Aqui a gente nem fala dos defeitos. Se eu perguntar aqui quem é perfeito, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Mas se eu descer com o microfone e dizer assim: fala aí 2 pecados seus, misericórdia, poxa, vai me expor. A gente não vai falar. O Celebrando a Restauração é um lugar onde a gente chega e diz: eu luto contra isso. Eu luto contra a mentira, a pornografia, o adultério. Eu luto contra essas coisas. Contra a ira, contra a inveja. São pecados que estão dentro, calados, quietos, ocultos. Mas eles se manifestam nas primeiras oportunidades que se tem. Mas o Celebrando a Restauração não é apenas um ministério, um lugar, mas é também uma chamada à consciência nossa. Para que haja um despertar e um anseio de querer viver de fato, identificando, dando nomes, sabe, de situações, hábitos, pecados que são tão recorrentes e que por isso mesmo enfraquece a igreja. Amordaça muitos, inibem. O diabo usa para gerar culpa e condenação. Você vai agora para a oração da noite na igreja? O diabo é especialista em acusar. Aliás, o próprio significado da palavra demônio é o opositor, o acusador. Ele é acusador por excelência. Ele é o mentiroso por excelência. Por isso, quando eu vejo um crente dizendo: pastor, eu não vou à igreja não, porque eu me sinto um hipócrita.
Pastor, eu não estou na oração porque eu me sinto, sabe, eu não sou verdadeiro. E as pessoas deixam de participar das coisas de Deus. Outros não participam da ceia porque olhou para si e viu que não é digno, não merece. Quem é que merece, meus irmãos? Mas todo o ataque do inimigo vem sempre gerando desânimo. Tirando da igreja, tirando da comunhão, tirando da ceia, tirando do serviço do ministério da igreja, enfraquecendo. Porque o papel do diabo é esse, é roubar, é matar e destruir. Muitos nesse momento optaram por estar num bar, ou num shopping, ou numa praia, porque parece difícil demais estar na igreja. Mas se você quer de verdade mudar isso, mudar essa cultura, examine a sua própria vida. Examine à luz da palavra de Deus. Dê nomes, os nomes que você entende que são as suas lutas pessoais. E não fique preocupado com isso, porque Deus não vai ficar escandalizado pelo fato de você admitir aquilo que de fato lhe fragiliza e lhe escraviza. Talvez alguém se escandalizasse ao você dizer, olha, eu luto contra isso. Eu tenho dificuldade com isso, eu tenho problemas com isso. Mas Deus quer que você faça isso. O Senhor anseia que você faça isso. Porque Deus quer um coração quebrantado, um coração que entende, reconhece que precisa. Sabe por que muitas vezes até os nossos louvores são meio esquisitos? A gente às vezes não abre nem a boca no louvor. Sabe por quê? Porque falta em nós uma consciência de necessidade de Deus, de uma entrega para Deus. Porque quando nós admitimos quem somos e sabemos quem Ele é, e apesar de ser quem Ele é, santo, poderoso, e Ele nos ama, esse Deus santo, Ele nos ama, esse Deus poderoso, Ele nos quer para Ele, Ele anseia por isso. Ao saber e ver os nossos pecados, Ele não quer se afastar de nós, como nós fazemos com alguns outros. Eu não quero estar perto de fulano, não quero meus filhos com cicrano, eu não quero ir para esse lugar, eu não quero falar com essa pessoa, porque olha quem ela é, olha o que ela faz. Nós fazemos isso, mas Deus não. Mas Deus se encanta quando Ele vê um coração quebrantado, que reconhece, sabe? Diga para você mesmo, eu tenho esse problema e eu preciso mudar. Você não é o único a fazer isso. Talvez alguém muito próximo de você vai ter um outro nome. Vai estar preso por uma outra cobiça. Se você de fato deseja vencer o ímpeto da mentira, comece hoje. Não fique planejando um dia, quem sabe eu vou fazer isso. Quem sabe semana que vem, mês que vem. Na segunda-feira eu farei isso. Tiago 4,14 diz, você não sabe nem o que lhes irá acontecer amanhã. Você não sabe. A oportunidade veio para você hoje, agora. Esse é o tempo, esse é o dia da restauração, esse é o dia do recomeço. Essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Por que esperar para amanhã? A gente não sabe se essa manhã vai chegar. Você vai continuar andando assim, vivendo como se estivesse tudo bem. A procrastinação, que é uma das maiores inimigas da santificação. O Senhor nos chamou para uma nova vida, para um novo reino, para um novo princípio, um novo caminho. Mas até que nós tomemos a decisão de reconhecer onde estamos, o que trilhamos, o que fazemos, o que dizemos, nós nunca entraremos no novo. Ficaremos acomodados nesse caminho. Alguém já disse que o bom é inimigo do excelente. Como é que está a sua vida? A vida está boa. Boa. O Senhor quer que você tenha uma vida excelente, extraordinária, maravilhosa. Ele pagou um preço alto para isso. Ele não quer nada mais para você do que uma vida extraordinária, abençoada, próspera. Essa é a vida que Deus tem para você. Não é uma mais ou menos, não. Saia dessa vidinha mais ou menos. Saia desse contexto de vida abaixo da média, rasa, simples, tacanha, pequena, egoísta. Isso não foi o que Deus preparou para você. Deus preparou para você uma vida extraordinária, para você iluminar, inspirar pessoas. Mas para isso você precisa ser trabalhado, restaurado. Mas isso só vai acontecer enquanto você disser assim para Deus. No dia que você disser, Deus, eu preciso. Quando você vai a um médico, o que é que a gente diz quando nós vamos ao médico? Imagina que você vai no médico e ele diz, o que é que você está sentindo? Você, nada. O que é que você está fazendo aqui? Pois é. Ele vai dizer, vai embora, está tomando o lugar de alguém. Hein, doutor Félix? Alguém só vai procurar o doutor Félix em breve, quando entender que está com problemas.
Ninguém vai procurar um advogado, né, Mateus, se dizendo não tem causa nenhuma. Então, o que você está fazendo aqui? Nós precisamos admitir, há um problema. Há um problema. Eu não estou conseguindo resolver esse problema. E você vai ao Senhor e diz, Deus, eu estou com esse problema. Eu estou com essa dificuldade. E essa dificuldade, esse problema, esse pecado está me matando. Eu não consigo ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Porque eu não estou conseguindo me libertar. Mas se você disser para Deus, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não tenha dúvidas que aquele que lhe fez vai lhe refazer, vai lhe transformar e vai dar o modo que ele quer para você. Assim como o oleiro refaz, desfaz o vaso e faz de novo. Ele não vai desprezar você, ele vai amar você. E você vai provar desse amor do Senhor, extraordinário, incomparável, um tremendo amor por você. Aí quando você estiver no culto aqui, você vai lembrar do que Deus fez. Você vai pular de alegria. Você não vai ficar louvando assim, sabe, a meia boca. Você vai ser extravagante, assim como Ele será com você. Jesus ensinou, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso mostra, queridos, que nós temos uma necessidade do Senhor diária. É o pão de cada dia. O pão aqui, queridos, não é só o pão que alimenta o corpo, não. É o alimento espiritual de cada dia. O pão nosso, que vem de Deus, é aquele que sacia a nossa fome hoje, agora. Amanhã Ele vai dar um pão novo para você, amém? Amanhã Ele vai dar, mas hoje, diga para Deus, eu estou com fome, Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede. Mas não queira fazer do pecadinho de estimação a sua fortaleza. Não queira fazer, se liberte disso. Sabe, queridos, na espera, não espere a próxima semana, nem o próximo mês. A decisão de abandonar a mentira precisa começar hoje. E ela acontece no seu coração. É uma decisão que você toma de dizer assim, eu não quero mais. Eu quero uma nova vida, eu quero um recomeço. Sabe, você não tem nenhum controle sobre o tempo. Pare de dizer amanhã, um dia você não vai chegar. Esse dia não chega, vai ser sempre um amanhã, um amanhã, um amanhã. Um talvez. Essa certeza só será uma realidade na sua vida. Na hora em que você disser para Deus, Senhor, chegou a hora. Esse é o dia, esse é o tempo. Terceiro, que peça ajuda. Peça ajuda. Disse Jeremias 33, o Senhor falou assim, clame a mim e responderei. Clame a mim. Queridos, um clamor da alma é mais do que uma oração bonita, de palavras bonitas. O clamor é um grito da alma. O clamor é a oração do desespero, da fome, da sede, cujo coração está assim, sabe, esmagado e tem uma necessidade de restauração. Às vezes a gente só deixa que esses momentos aconteçam numa tragédia, numa situação, numa dor, numa enfermidade, mas, queridos, nós precisamos disso todo dia. A maior e pior ameaça que vem sobre nós não é aquela que ataca o corpo, mas é aquela que fere o espírito, que rouba a alma. Às vezes nós insistimos em mostrar para os outros que está tudo bem, quando na verdade a nossa alma não está bem. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim, diz o salmista. Nenhum hábito pecaminoso é vencido pelas nossas próprias forças. Nós precisamos de Deus. Precisamos da fonte. Nós cantamos aqui, tu és por quem minha alma esperou. Gente, isso é uma declaração tão poderosa. Se ela for a verdade do seu coração, às vezes a gente espera, sei lá, a gente espera um aumento de salário, a gente espera uma viagem, a gente espera um presente, a gente espera uma viagem, a gente espera tanta coisa na vida. Mas na verdade, queridos, todas essas esperas, essas necessidades, essas vontades, elas estão abaixo, aquém. Porque tudo que nós mais precisamos é da bênção de Deus, é da presença de Deus. Quando o Senhor chega, Ele rega,
Ele flui, ele transforma, ele renova, ele alimenta, ele sara a ferida, ele alimenta o faminto. Onde Deus está, a vida, a alegria, sabe? Há uma plenitude de alegria. É isso que nós precisamos, é de Deus que nós precisamos. Não é de uma roupa nova, um carro novo, um emprego novo. Não, essas coisas elas vêm. Elas vêm, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Ele acrescenta, mas busque a Ele. Queira, deseje, anseie por Ele, peça a ajuda de Deus, clame a Deus, diga que você precisa de Deus. Pare de achar que você é autossuficiente. Pare de achar que você consegue sozinho. É por isso que nessa ideia de estar só, é que a mentira entra como uma oferta, como uma ajuda, como um escape. E muitas vezes acaba aceitando, praticando, porque se sente fraco demais para lidar com as verdades. Ore diariamente pedindo a Deus que coloque a verdade em seus lábios e sinceridade em seu coração. Ore mesmo. Também, queridos, para que você vença o ímpeto da mentira, recuse-se a culpar os outros. Recuse, saia disso. Pare de colocar nos ombros de alguém, seja quem for esse alguém. Tantas pessoas que dizem, eu sou assim porque o meu pai me criou assim. Irmãos, rompa isso. Rompa isso, acaba com isso. Então você vai continuar sendo assim, os seus filhos também, daqui a pouco outros também, mesmo andando com o Senhor, mesmo conhecendo o Senhor. Não, acaba, para. Você mentiu, você, manipulou, você, trapaceou, até o dia em que você mesmo decidiu fazer isso. Não importa se fizeram com você, importa o que você faz do que fizeram com você. Isso que você pode responder. Você não é responsável pelo que fizeram, pelo que disseram. Foi alguém que fez. Alguém mentiu para você, traiu você, enganou você, feriu você. Alguém já disse que quem foi traído tem a tendência de trair. Quem já foi enganado tem uma tendência de enganar. Quem já foi abusado também tende-se a ser um abusador. Mas até o dia em que você colocar diante de Deus tudo isso, e você disser, Deus, quebra esse ciclo, eu não quero passar isso mais adiante. Chega, basta, eu não quero, eu quero uma nova vida. Nada mais poderoso do que o poder de Deus agindo em você. Vai quebrar todo o ciclo. Não importa o que fizeram até agora, nem mesmo o que você fez até agora, desde que você queira de verdade viver uma nova realidade. E é comum muitos justificarem. Eu menti porque fui pressionado, me obrigaram a fazer isso, eu não tive escolhas. Há sempre uma escolha. Se você escolher Jesus, Ele vai te redirecionar. Ele vai fazer em você e por meio de você algo extraordinário. Mas somente Ele pode fazer. Nem mesmo as suas boas intenções são capazes ou suficientes para transformar isso em verdade. Você pode até ter na mente um desejo. Como eu quero. Como eu queria me libertar disso. Como eu não queria mais mentir para ninguém, enganar ninguém, não queria mais. Mas no dia que você, de verdade, de todo o coração, clamar pelo nome do Senhor, Ele fará isso. A Bíblia ensina que somos responsáveis por nossas atitudes. A maturidade espiritual, queridos, ela começa quando deixamos de transferir a culpa. Não é o outro. O meu problema não é o outro, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Assuma responsabilidades e permita que Deus trabalhe em seu caráter. E se você quer vencer o ímpeto da mentira, que você também deve abandonar os desejos carnais. Entenda isso. Abandone os desejos. Quebre, corte isso da sua vida, como se não mais é para você uma opção. Não é mais para você uma opção. Sabe quando alguém parte, quando você perde um ente querido? Você queria tanto abraçar aquela pessoa, dizer que ama, estar com ela. Não é mais possível. Ela partiu. Ficaram as lembranças. Fica na sua memória o que você viveu com ela. Há perdas, queridos, que são irreparáveis. Há experiência na nossa vida que elas não têm como voltar. O ontem, tente voltar ao dia de ontem. Você não vai conseguir.
Ah, mas eu quero viver de novo. Eu quero viver de novo o que nós vivemos hoje aqui de manhã. Não é mais possível. Vamos viver um outro momento que parece, se assemelha, se aproxima, nos lembra do passado, mas o passado não volta. Esse momento que estamos tendo aqui agora, ele não volta nunca mais. Não, pastor, domingo que vem a gente vai estar aqui de novo, mas vai ser um outro momento, um outro culto, uma outra palavra, uma outra atmosfera, uma outra situação, outras pessoas estarão aqui. Aliás, quando eu vejo uma cadeira assim, sabe o que eu lembro? É que amanhã a sua, muito provavelmente, possa estar vazia também. Alguém hoje decidiu ficar em casa. Alguém hoje decidiu fazer outra coisa, por isso não veio. Quem sabe amanhã você vai ser tentado também a fazer outras escolhas na sua vida. Mas deixa eu só encorajar você. Decida. Assim como você decide muitas outras coisas na vida, decida abandonar o desejo carnal. Ele não vai trazer para você benefício algum, nenhum. Ele vem com uma falsa promessa de sensação momentânea, que vai te custar e te comprometer pelo futuro. Depois vem uma ressaca moral, que te coloca para baixo, te coloca como escravo, sabe? E isso vai enfraquecendo cada vez mais a tua vida espiritual. Romanos capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que você obedeça aos seus desejos. No verso 13 ele diz: não ofereçam os membros do seu corpo, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Queridos, vejam, nós temos um poder de escolha sim. Temos um poder de escolha, de decisão. É uma mentira do diabo dizer para você, para mim, para nós, de que, eu não tenho escolha, eu não tenho o que fazer, eu não consigo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? O apóstolo Paulo traz essa fala dentro de um contexto de, de escassez por um lado, de fome, de muita falta, mas também ele viveu um tempo de fartura, de abundância, de provisões. O apóstolo está dizendo assim: olha, eu sei viver bem em todas as circunstâncias, porque é Ele que me fortalece. Agora entenda-me, se você não lê Bíblia, não ora, não busca Deus, como é que você quer fortalecer o seu espírito? Na primeira tentação que você se deparar, você vai cair como um patinho, porque está fraco mesmo. Se fortaleça, busque, peça ajuda, mas não se torne cada vez mais refém, preso do pecado, como se você fosse irresistível. Não é mais. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Há uma nova vida, um novo caminho. Paulo ensina que o pecado não deve mais dominar. Nós pertencemos a Cristo, nossa boca, nossa mente, nosso corpo são instrumentos de justiça, não mais do pecado. Toda mentira, que diz assim, nasce primeiro no coração, antes de chegar nos lábios. Mas enquanto ela está aqui, você tem o poder de decisão, de rejeitar, de anular, de quebrar toda seta que o inimigo vem lançar sobre você. Apocalipse 22, 15, assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Por que ficaram de fora? Porque não tinham com o Senhor uma aliança, uma vida, uma entrega. Assim como Cristo se entregou na cruz, Ele quer que façamos hoje isso. Mas num dado momento, no Getsemane, o próprio Cristo diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. É verdade. O que você diria no lugar de Jesus? Sabendo do que estava por vir, sabendo o que o esperava à frente, o que você faria? Jesus sabia tudo o que ele ia passar. E naquele momento ele orou e chorou. A Bíblia diz que dos seus poros saíram sangue. E sabe quando isso acontece? Numa experiência de uma dor extrema.
isso pode acontecer, cientificamente comprovado. De uma dor extrema, de uma angústia, de uma agonia profunda. Essa semana eu vi um videozinho de uma pessoa praticando halteres, e ele botou tanta força para levantar o peso que sangrou isso aqui dele. Saiu sangue no seu rosto. Dor, esforço, angústia, sofrimento. Ele estava orando. Às vezes, queridos, nós refletimos a nossa frieza espiritual quando a nossa oração é tão ineficaz, é tão pequena, a gente não se esforça. Eu não pude vir essa semana que passou agora para as orações aqui à noite, porque eu estava ministrando o curso do Bem-vindo à Família online. Então, todas as noites nós estivemos ali, com exceção da terça, que tivemos um compromisso outro com casais. Mas não pude vir, era no mesmo horário. Mas eu vi as fotos de todas as noites de oração. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então o Senhor estava presente em cada um desses encontros. E a gente louva a Deus pela vida de todos que vieram. Mas, querido, quando eu olho aquela foto, e como pastor, eu fico profundamente preocupado. Por que a igreja não vem orar? Esse casal aqui, ó, Antônio e Penha. E nitidamente um casal idoso. Eles vêm do altiplano. E vieram aqui orar. Buscar. Eles podem dizer: pela minha idade eu vou ficar em casa. É perigoso à noite. Mas eles vieram. Eu não sei por que você não veio. Talvez você tenha tido compromissos durante todas as noites. Eu não sei. Mas isso nos preocupa como um termômetro espiritual. De falta de busca, falta de vontade, falta de meditar na palavra, falta de orar, falta de desejo de estar junto com a igreja. O que é isso? Que termômetro é esse? Que reflexo é esse? Que sinal é esse? O Senhor está nos falando alguma coisa e nós precisamos entender o que está acontecendo. Uma igreja que não ora tem alguma coisa muito errada. Um povo que não busca Deus tem algo muito errado. Um sinal de perigo à vista. O que é mais importante? Uma semana de oração, 1 hora de oração, uma busca. É uma campanha de 21 dias. Nós não vamos ficar aqui todas as noites, não. O dia da célula é para estar na célula mesmo. Mas e as outras noites? E os outros encontros? Agora em julho, o Conexão vai ter momentos de oração pela manhã aqui. E a gente já sabe. É gente que não consegue chegar aqui de 8 da manhã. É muito cedo, um domingo. Mas acorda todo dia para ir trabalhar, de 5 da manhã. E tem que ir. E por que eu não posso dedicar um mês para acordar no mesmo horário e vir orar? Mas nós teremos muitas desculpas, a gente já sabe disso. Queridos, muitas vezes Deus mexe com a nossa agenda. Deus muda as coisas de lugar, Deus gera desconforto, exatamente para a gente sair da mesmice, do ritual, daquilo que a gente faz corriqueiramente. O Senhor quer mudar, o Senhor quer nos chamar a atenção, dar uma sacudida e dizer: sai daí, sai da mesmice. Se você quer de fato vencer o ímpeto da mentira, controle o seu temperamento. Controle o seu temperamento. Romanos 13:14 diz: ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Você já deve lembrar da última vez que você sentiu que você estava como que manipulando. Sabe como Davi fez quando o seu pecado estava para ser descoberto? Davi maquinou, planejou, tentou colocar Urias para deitar com a mulher, com Betseba, para esconder o seu pecado. Ele fez de um jeito para que Urias, que volta da guerra, vai deitar com a tua mulher, mas Urias era tão íntegro, tão correto, tão justo, que ele dizia: como é que eu vou deitar com a minha mulher? E está lá o exército na guerra, ele era um general, como é que eu posso fazer isso? Ele nem entrou em casa, ele dormiu fora de casa. Tamanha era a integridade de Urias, mas a maquinação na cabeça de Davi continuou. E não teve jeito, e ele mandou que ele mesmo levasse uma carta para ser colocado na fronte de batalha, e ali ele foi morto. Mas o pecado de Davi foi descoberto. O profeta Natan chegou e contou uma historinha para ele.
Sabe, queridos, às vezes nós nos achamos tão bonzinhos, às vezes nós nos achamos tão bons, tão corretos, mas essa não é toda a verdade. E não é sempre que nós agimos assim, com tamanha justiça, bondade. Às vezes nós deixamos que os pensamentos venham. É como se a gente fosse tirar proveito daquilo, sabe? Uma coisa tão sutil, sabe? Tão aparentemente inofensiva, mas a maquinação vem, o plano vem. A questão é, você vai dar espaço, você vai dar continuidade, você vai deixar que isso continue. Controle seu temperamento, reflita sobre isso, examine-se a si mesmo, veja quem você é, olhe para você, se veja. Não dê lugar ao diabo, diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 27. Muitas mentiras surgem do medo, da ira, da vergonha, ou do desejo de parecer melhor diante das pessoas. E o pecado vem exatamente por isso. Paulo ensina que devemos nos revestir de Cristo e não alimentar os desejos da carne. Quando damos espaço às emoções descontroladas, sabe, damos também a oportunidade ao inimigo agir em nós. E por meio de nós, ferimos. A humildade, queridos, é um esvaziamento dessa autoimagem. É não mais se preocupar com o que vão pensar e o que vão dizer, mas você ser alguém, sabe, despido dessa vaidade tola, humana, pequena, de querer ser importante para os outros, nessa ânsia de querer ser importante, de querer ser, sabe, elogiado, reconhecido, é que vem uma preocupação com essa autoimagem, e essa autoimagem é a ruína de todo crente. Porque se tem uma imagem que nós precisamos zelar, viver, sabe, é a presença de Deus, é saber que Ele está vivendo em nós. Esvazie-se de si mesmo, negue-se a si mesmo, se humilhe, sabe, se esvazie, perca toda a pretensão, sabe, de querer ser aquilo que você não é. Antes de falar, permita que Cristo governe as suas emoções. Antes de agir, deixe que o Senhor faça. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui para você, quantas coisas você já viu, já percebeu Deus fazendo em você, Deus agindo em você. Eu tenho certeza que você já deve ter notado. Coisas que você antes estava preocupado, temeroso, temerosa, e você viu o Senhor agindo, o Senhor percebeu o agir do Senhor. Quantas vezes eu já estive angustiado, preocupado, e eu falava com Suzy sobre um determinado assunto, e Suzy, Mazinho, ore mais. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver essa situação. Ela falou assim, ore um pouco mais. Irmãos, eu lembro claramente de uma situação, e tudo que Jesus falou foi isso. Ore mais. Uma semana, que ele não deu muito, não foi mais que isso. Uma semana o Senhor fez tudo aquilo que eu estava pensando em fazer. Só que se eu tivesse feito, irmão, não teria sido do mesmo jeito. Deus fez de forma perfeita. Perfeita. É quando você ora e você só contempla. Não é assim? Porque quando você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha. Você quer trabalhar ou você quer que Deus trabalhe por você? Hã? Você quer trabalhar ou você quer que Deus trabalhe por você? Você quer que Deus trabalhe por você? Ore. Ore mais. Ore um pouco mais. Confie mais. Controle o seu ímpeto, o seu temperamento. Não se deixe levar pela ansiedade, pelo medo. Quem teve uma experiência recente dessa foi o nosso irmão Beto, não foi, Beto? Beto estava com uma decisão, né? Vou fazer isso. Aí a esposa ali, ó, é mesmo? Tem certeza? É assim? Ele, pastor. Quando ela falou, tem certeza? Aí ele disse, já não tenho mais. Já mudou. Deus faz isso. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Ponto. O Beto tem uma barbearia aqui perto da Praça da Paz, fantástica lá, maravilhosa. E estava para tomar uma decisão. Mas o Senhor refez. Eu tenho certeza que há a mão de Deus nesse negócio aí. Né? A mão de Deus aí. E vai fazer prosperar muitas vezes mais. Amém? Os homens de plantão aí já procura, já chega, já abençoa. Porque ali não é só o cabelo, né? Mas a cabeça, né? Que mergulha nos braços do Senhor. A gente está entendendo o agir de Deus.
em nós e por meio de nós. E por fim, queridos, alimente a sua mente com a verdade. Entenda bem, nós falamos aqui agora que, de fato, queridos, muitas mentiras surgem no medo. O medo fragiliza, escraviza, diminui, te coloca como refém. O medo diz para você, olha, você está perdido. Então você começa a ficar em pânico. Então tudo que você tem à sua mente, ao seu alcance, você começa a querer usar. É quando alguém que vai lá e vai escorregando, quase cai. Aí às vezes ele tem lá um cordão perto dele, ele segura naquele cordão, como se aquele cordão fosse segurá-lo e impedi-lo da queda. Não impede, mas ele tentou segurar. Sabe quando alguém usa mentira? É quando ele olha e não confia em mais nada, então ele acaba mentindo, porque tem medo da verdade. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Alimente a sua mente com a verdade, que é a palavra de Deus. Alimente a sua mente. Nutra, ore, leia a palavra, medite a palavra. Paulo fala nos Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense, sabe, deixe que a sua mente seja encharcada com tudo que é justo, é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, sabe? Ocupe sua mente com essas coisas. A nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo? Como ele pensava? A gente lê sobre palavras dele, mas você já parou para pensar e compreender a mente de Cristo? Quando a gente é casado, a gente tem tanta afinidade com o cônjuge, né, que a gente já pensa, o que é que fulano vai pensar disso? Né? Porque há uma intimidade. Você já percebeu que às vezes está escolhendo uma roupa e de repente a roupa que você escolheu está igual a da esposa, do esposo? Você já parou para pensar quantas vezes coincidências ou escolhas que a gente faz que tem muito a ver com o que aquela pessoa vai querer, também gostou e tal? Como tem coisas que chegam para vocês e dizem, não, não vai dar certo. Intimidade, né, Suene? É. Então vejam, isso tem que acontecer conosco e com Cristo. A nossa mente tem que ser como a de Cristo. Pensar como Ele. Ver o mundo como Cristo viu. Ver as pessoas como Cristo viu. Isso vai nos proteger de muitas ciladas. Isso vai nos dar sabedoria. Amar pessoas. Rejeitar aquilo que não é de Deus. Você imagina Jesus querendo ser simpático com as pessoas a ponto de agradá-las e desagradar a Deus? Não dá nem para pensar isso. Porque ele nunca agiria assim. Ser tão simpático, parece que é um político em campanha, faz média para todo mundo. Não, Jesus definitivamente não era essa pessoa. Isso não define ele. Jesus tinha um propósito muito claro. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ponto. E que tal nós pensarmos assim também? Porque essa é a vontade dele. Que nós sejamos como ele. Todos, por vezes, pensamos em coisas ruins. Todos nós. Em um momento ou outro. Pensamentos ruins vêm na mente. Mas, queridos, fixar nesses pensamentos, sabe, só faz nascer maus hábitos. Pode para pensar que quantas vezes nós ficamos assim, voltados demais para o negativo, que começa a ativar em nós pensamentos também de revolta, de revide. Como que soluções brotam da mente, de pensamentos negativos. Você já parou para pensar sobre uma pessoa que fez algo com você que não foi bom? Essa pessoa agiu de uma forma que não foi correta comigo. E você para pensar nessa situação. Quais são as sugestões que vão surgir na sua mente com relação a essa pessoa? As piores. Vão parecer sugestões, ideias, para você revidar, não levar desaforo para casa. Essas são as ideias. Agora pare para pensar como é diferente quando você ora por essa pessoa. Tudo muda. O mal que você pensou em fazer, você não vai fazer. Porque o céu pensa diferente da terra. Amém, queridos?
Os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os seus caminhos. Então, ao invés de ficar pensando sobre o que alguém fez com você e não foi bom, ao invés de pensar, ore. Porque quando você pensa, você viaja para dentro de você. E dentro de nós, queridos, não há coisa boa. Desperta a natureza humana. E as respostas serão humanas também. Bateu, levou. É assim que a gente age. Mas quando nós oramos e entregamos a Deus o insulto, o problema, a dor, a ferida causada, nós vamos agir diferente. Nós vamos agir diferente. Porque a nossa mente está sentada na verdade. Sabe? A nossa mente influencia nossas palavras. Quem alimenta pensamentos impuros, egoístas ou maliciosos tende a produzir atitudes erradas mesmo. E às vezes a pessoa vai dizer, não, mas eu estou fazendo isso porque fulano... Você pode até ter razão no que está pensando, porque você foi vítima de alguém, da maldade de alguém. Ok, isso é verdade. Mas também é verdade que você não precisa dar sequência a essa maldade, a essa carnalidade. Você não precisa fazer isso, a não ser quando você quer. É como o divórcio, por exemplo. O divórcio dá muita razão para quem foi traído, enganado ou violentado de alguma forma. Mas mesmo assim o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração. Paulo orienta os cristãos a encherem a mente com tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, digno de louvor. Encha a sua mente. Limpe, restaure, transforme, desde que o Senhor renove tudo. Sabe aquela faxina na casa que a gente precisa fazer vez ou outra? A propósito, como é que está a sua casa? Está precisando de uma faxina? Não estou me propondo a fazer. Mas eu estou propondo você a fazê-la. A renovar. Mais do que a sua própria casa. A sua mente. Não existe presente melhor que a gente possa dar para alguém do que um coração puro. Um coração puro, renovado. Ah, pastor, é porque tem gente que faz a gente de besta. Isso é o outro, você não é. Seja puro. Tenha um coração limpo. Não seja do tipo rancoroso. Do tipo daquela plantinha malícia que tocou, se fecha. Não. Seja como uma flor no jardim. Exale o bom perfume de Cristo. Seja você uma bênção na vida do outro. Seja você um abençoador. Seja você alguém que rega a vida do outro. Seja você alguém que tem para dar, para abençoar. Seja essa pessoa. Deixe a sua mente, sabe, como Cristo mesmo. Deixe fluir um poder de Deus, uma graça de Deus, um favor de Deus. Abençoe até quem persegue você. Abençoe. Pare de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Busque imediatamente um apoio espiritual. Busque, como quem precisa mesmo para manter isso. Para manter acesa essa chama. Eclesiastes 4:9 diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se mais pobre do homem que cair e não tem quem lhe ajude a levantar-se. Portanto, diz Tiago 5,16, confesse seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Viva no fluir do Espírito. Abençoe pessoas. Receba o que de Deus vem a você com alegria. Sabe, você precisa de apoio, talvez na sua vida pessoal, na sua família. Você precisa de uma ajuda e está com medo, com vergonha de pedir. Mas às vezes não tem medo nem vergonha de mentir, ocultar, ou esconder, ou manipular. Faça o seguinte, peça ajuda, diga que precisa. Irmãos, eu me alegro e eu amo o que faço. Eu vejo como um privilégio de Deus. Um privilégio de Deus. Mas também sei que há uma grande responsabilidade nisso. Eu não posso viver o ministério pastoral fazendo o que eu quero, dizendo o que quero, decidindo o que quero. Porque vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Jesus.
E eu preciso cuidar bem dessas ovelhas de Jesus. Um dia eu vou prestar contas a Ele. Então eu não posso simplesmente dizer, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. Eu sirvo a Deus como vocês servem. Ocupando uma função diferente, talvez, somente. Mas isso não me diminui, nem também me coloca acima de ninguém. Agora entenda uma coisa que eu vou dizer. Eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de ajuda. Uma irmã falou, pastor, o senhor está no meu caderninho de oração. Eu disse, muito obrigado, como eu preciso de oração. Eu tenho um grupo de pastores amigos que eu converso com eles, me reúno com eles toda semana, é minha célula pastoral. Ali a gente conversa, abre o coração, a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente coopera um com o outro. Sabe, irmãos, a gente caminha junto, muito junto, já tem quase 12 anos isso. Como é bom fazer parte daquele grupo, como é bom conviver com tantos pastores. Aliás, um deles essa semana, ou foi ontem, hoje, completou 60 anos, pastor Moraes, Antônio Moraes, completou 60 anos, né? Um sessentão. Nós já temos alguns com 70, outros com menos, outros com mais, mas, irmãos, entendam, é um estilo de vida que traz leveza para nós, leveza. E ali a gente não tem essa de que tem um que é, sabe, mais jovem, um que a igreja é extraordinária, grande demais, a outra igreja é bem pequenininha ali, ralando, lutando, batalhando. Irmãos, somos um. E a alegria de um é a alegria do outro. Recente o pastor Ricardo inaugurou um novo templo, aqui no Quadra Mares, a igreja Mir. Irmãos, é uma festa, é uma celebração tão grande, parece que foi um prédio da nossa igreja. Pastor Martinho da Farol também, uma igreja extraordinária, lindo, ministério maravilhoso. Irmão, como a gente se alegra com o Martinho. Como a gente se alegra com o pastor Paulo, sabe, Luz para os Povos, uma igreja no Cristo, bem pequena, bem menor. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, para que entre nós aqui, a gente viva uma cultura, sabe, irmão, de celebrar com o outro, de chorar com o outro, se importar com o outro, de amar o outro de verdade, de compartilhar, de pedir ajuda, de contar com ajuda, de dar ajuda. A vida cristã é isso, não é uma disputa, é uma cooperação mútua. Somos irmãos, somos amigos, somos família, somos o povo de Deus. A bênção que vem sobre o irmão também me abençoa, também me enriquece. O presente na vida do outro é um presente para mim, a dor do outro é uma dor para mim. Está aí o esposo da irmã Lúcia hospitalizado, já tem dias, está na UTI, ainda desacordado, ainda... Sabe, muita medicação, os bons é que os resultados dos exames são bons. Ele precisa despertar, acordar. Mas nós estamos aí orando. Por que nós temos que estar junto na oração? Por isso, irmãos. Eu não venho orar amanhã à noite, eu estarei aqui só porque eu preciso de oração. Preciso, é verdade. Mas o outro também precisa. A minha presença na célula vai encorajar outra pessoa. Por isso eu também vou na célula. Por isso eu também estou no ministério. Por isso você também deve participar. Não é só por você, é pelo outro também. Procure ajuda espiritual. Mas também ofereça, porque você tem para dar. Ofereça. Se disponha. Não lute sozinho. Ajude, sabe, os outros a mudar. É alguém que está com dificuldade. Seja você um cooperador na vida do outro. Seja você um incentivador, seja você a pessoa que ora, que abençoa, que estimula, que serve. Seja você essa pessoa. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sua recuperação se transformará em um ministério. O que para você hoje é uma dor, amanhã Deus pode usar essa dor, recuperando você, restaurando você e usando a sua experiência para abençoar outros. E aí nasce o ministério. Você vai dizer para todos, olha, um dia eu estive assim como você está, mas sabe o que eu fiz? Eu procurei a Deus. Enquanto eu lutei sozinho, eu sofri, chorei e amarguei, mas um dia que eu procurei o Senhor, Ele me deu vitória. E você vai encorajar pessoas a mudar e conquistar o que você hoje está conquistando. Por isso que ele diz assim, se dispõe a receber, a celebrar e a repartir. Compartilhe seu testemunho. Deixe que Deus faça em você
aquilo que só Ele pode e quer fazer. Amém? Amém mesmo? Curve sua fronte, por favor. Quero convidar aqui o vô. Sabe, queridos, assim, vamos hoje, sabe, dar um passo importante em direção à troca da mentira pela verdade, do falso pelo verdadeiro. Irmãos, nós vivemos uma cultura tão impregnada de tanta coisa falsa. É tanto produto do Paraguai, irmão, que a gente compra, achando que está tudo certo. É produto falso, é roupa falsa, é uma fama, é uma marca famosa, mas que não é verdadeira. E a gente vai se acostumando com essa cultura do falso, do que parece ser, mas não é. E essa cultura, irmãos, que pode vir através de uma roupa, de um sapato, de um objeto, de uma coisa qualquer que é falsa, e de repente isso vem para dentro do coração. Sabe, trazendo o que é falso também para as falas, para a mente, para o coração. Em nome de Jesus, comece a rejeitar isso. Rejeite mesmo. Não queira nada que é falso. Não queira. Saia desse caminho. Abandone isso. E se tiver que mudar, sabe, mude. Se tiver a decisão para tomar, tome decisão. Mas não queira mais viver e aceitar aquilo que não é verdadeiro. A palavra diz que é tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é amável. Isso que deve ocupar o nosso coração. E a paz de Cristo, sabe, será o árbitro. Sabe, receba a graça de Deus na sua vida. Celebre a restauração, reparta essa minha esperança com outros. Mas queira viver uma nova vida. Mas eles começam com o seu coração, com uma decisão de dizer: eu quero, eu preciso, eu anseio por isso.